Então vamos ver um exemplo para entender melhor como se dá o processo de consolidação dos resultados dos registros, né? Como que a ordem dos campos pode influenciar no resultado de uma consulta, ok? Para isso, vamos usar aqui esse cubo de execução orçamentária mesmo, e vamos pegar alguns campos clássicos aqui. Vou pegar órgão, WOR, programa, ação orçamentária, localizador, né, que é sinônimo de subtítulo, e vou pegar uma única métrica lá no final, a dotação atual. Vou jogar tudo isso aqui. Como filtro, eu vou escolher aqui, vou colocar o ano exercício, vou fazer um filtro de WO também, e vou fazer um filtro de ação para o resultado ficar um pouco mais limitado. Vamos lá, o ano exercício eu vou selecionar só 2023, confirma. A unidade orçamentária, 24.101. Não interessa muito para a gente que unidade é essa, só para a gente ter um exemplo aqui e trazer uma quantidade de resultados menores. E as ações, a ação vai demorar um pouquinho mais para carregar aqui, porque é muita ação, né? Eu vou pegar algumas que eu já sei que tem resultado interessante, a 6702, e a 20, o quê? Eu acho que quando eu digito ali na busca, né, maiúsculo e minúsculo não tem importância, então é o mesmo. E 20V6. 20V6, ok. E vou confirmar. Só para confirmar aqui quais os filtros, né? Aqueles três que eu descrevi, ano exercício 2023, unidade orçamentária 24.101 e as três ações. Ok. Beleza, vamos gerar a consulta. Tá. O que eu quero que vocês enxerguem, né, aqui nesse resultado, ok? Do jeito que eu coloquei a ordem, né, aqui foi uma ordem que está muito de acordo com a hierarquia, né? Dentro de órgão, você tem unidades orçamentárias. Dentro de uma unidade orçamentária, você vai ter alguns programas. Dentro de cada programa, você vai ter ações. Dentro de cada ação, você pode ter localizadores e assim por diante, né? Então, notem que ele está aqui mostrando os valores de dotação atual de acordo com cada ação, cada localizador, certo? Então, primeiro aqui, eu estou vendo todos os valores referentes à ação 7.002, né? Aí tem aqui o localizador 01, 33, 35, assim por diante. Daqui a pouco começa a ação 20 o quê? Aí vejam só, eu tenho esse localizador 001 que também aparece lá em cima, né? Também aparece aqui na 6702, né? Mas o 35 também vai aparecer aqui de novo, 42 também vai aparecer aqui de novo, e assim por diante. Depois 20V6, mesma coisa, né? Eu vou ter aqui essa ordenação. É importante enxergar também que eu, por enquanto, ainda tenho o programa aqui, tá? Isso vai fazer uma certa diferença. Eu vou voltar lá na montagem do extrator e vou fazer uma mudancinha aqui bem sutil. Eu vou inverter a ordem do localizador com a ação, ok? E vou gerar a consulta novamente. Olha só que interessante, né? Agora ele traz o localizador antes da ação, né? Aqui nesse primeiro momento até parece assim, não fez grande diferença, eu só inverti esses dois campos. Mas veja lá embaixo, para aquelas ações que estão dentro do mesmo programa. Agora, ao invés de eu ver tudo da 20 o quê? E depois ver tudo da 20V6, eu estou vendo tudo que tem no localizador 001. Aí tem aqui o valor para primeiro e o valor para segundo. Aí tudo no 013, né? E assim por diante. A prioridade passou a ser o localizador. Então é importante perceber que a ordem que eu defino na montagem da consulta é a ordem que vai ser apresentada aqui para mim. Se eu volto lá no extrator e eu tiro o programa da consulta, gero aqui novamente, isso vai ficar ainda mais evidente. Agora, ele desprezou, né, o programa e passou a trazer tudo consolidado por localizador. Então, a gente começa enxergando tudo que tem no localizador 01. E aí vem a ação 20 o quê? 20V6 e a 6702. Né?
Quando eu tinha o programa, a 6702 ainda ficava separada, mas agora mudou a maneira de consolidar os dados, consolidar os resultados, ok? E assim por diante, né? Agora eu passo a ter sempre o localizador como a primeira referência. Então, isso é uma evidência de que a ordem que eu defino e quais os campos que eu seleciono, isso vai influenciar na consolidação dos dados, né? E também na ordem com que eu vou ver os registros no resultado. Tá? Agora, outros cuidados importantes que a gente deve ter. Notem que nessa última vez que eu executei, ó, veja só os valores que eu estou encontrando aqui. Ó, né, 3.928.000 nessa primeira, 23 milhões, 50 milhões. Tentem memorizar um pouquinho esses valores aqui. Aí eu venho aqui no extrator, vou mudar o filtro dos exercícios. Ao invés de colocar só 2023, vou colocar também 2022. Vou colocar 2 exercícios simultâneos. Vou confirmar e vou gerar a consulta de novo. Veja que os valores aumentaram muito, né? E assim, será que isso faz algum sentido? O que ele fez, na verdade? Ele consolidou os valores por ano exercício, tá? Lógico, assim, nem sempre você precisa ter no filtro, né, ter um campo que você vai incluir no filtro, esse campo precisa estar na lista dos campos que você seleciona para aparecer no resultado. Mas em alguns casos isso pode gerar muita confusão se você não fizer. Esse é um caso típico, né? Alguém poderia olhar e falar, pô, mas por que está dando esse valor tão alto e tal? Isso não bate com a realidade que eu conheço. O que é o ideal? É você colocar o ano exercício como um dos campos também, né? Se eu colocar aqui no final vai ficar bem esquisito. Eu vou colocar no início, que é o que normalmente se faz, né? Assim, notem que do jeito que está aqui, eu estou com 34 registros no meu resultado, né? Ok, com essa mudança que eu fiz, tá? Colocando o ano exercício como um dos campos selecionados, gerando a consulta novamente, eu passo a ter 44 registros. Porque agora ele me mostra valores do exercício 2022 e depois dos exercícios 2023. Aí sim, os valores passam a ter um pouco mais de sentido, né? Eu não tenho mais a consolidação dos valores. Então, esse tipo de situação a gente tem que prestar bastante atenção, porque uma falha, né, ou esquecendo um determinado campo, etc., eu posso gerar um resultado que pode não fazer muito sentido.